Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Eu trouxe um vídeo para falar das inúmeras lições que nós encontramos no livro do Peregrino, lições que John Bunyan extraiu da palavra de Deus e que ele exemplificou com essa história fictícia. Para quem não conhece a obra, eu tenho aqui no canal alguns vídeos a respeito e eu tenho certeza que para quem conhece também vai ser algo muito agradável. Então, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho a respeito do caminho ali mostrado pelo livro do Peregrino. Bom, todos os detalhes do livro, existe uma razão para estar ali. Todos os detalhes foram bem dirigidos pelo próprio Espírito Santo, né, na vida de John Bunyan, para que ele pudesse, de maneira fácil, exemplificar aquilo que está na vida do cristão, seja como dificuldade, seja como consolo, enfim. Desde a primeira palavra do livro até a última, você vai encontrar muita ligação com a palavra de Deus. Então, o caminho não é diferente disso. Muito bem. O próprio autor, John Bunyan, ele cita o versículo de Lucas 16:16 quando ele está falando a respeito disso. E esse versículo diz o seguinte: A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, essa parte, onde fala dessa força que nós precisamos empregar, foi o que John Bunyan trouxe para exemplificar a figura de um caminho. E esse caminho seria a nossa vida diária. Ou seja, o que a palavra de Deus está falando que nós precisamos empregar força, está exatamente se tratando do nosso dia a dia. Está falando que nós temos que viver o reino de Deus e escolhas pelo reino de Deus no nosso dia a dia. Esse aqui é um ponto interessante porque muitos cristãos não conseguem ter essa avaliação. Muitos cristãos não conseguem enxergar a prática do reino de Deus na sua vida no dia a dia, só conseguem enxergar aos domingos no horário do culto, né? Não é isso que um verdadeiro cristão precisa seguir, né? Aquele que se importa em ser discípulo de Cristo, ele tem que trazer o evangelho para a sua vida, ali mesmo no dia a dia, tá certo? E aí, então, John Bunyan exemplifica isso como sendo um caminho estreito. Um caminho que muitas vezes se torna árduo, áspero para os pés, e que se não prestarmos atenção, logo nós nos desviamos dele. O caminho é estreito porque ele está ligado à porta estreita. E a porta estreita é sinônimo da cruz. O caminho se torna árduo muitas vezes porque nós temos que lutar contra o nosso próprio jeito, contra aquilo que nós gostamos ou contra aquilo que nós somos, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa nervosa, eu tenho que lutar contra isso, eu tenho que subjugar a minha carne para que eu possa ser uma discípula de Cristo. Esse é um exemplo, né? Também muitas vezes o caminho se torna áspero para os nossos pés, como no livro, porque muitas vezes nós encontramos até mesmo perseguição, nós encontramos solidão, nós encontramos várias coisas difíceis
que não agradam a nossa carne, mas que nós sabemos que é por este caminho que nós devemos seguir se nós quisermos chegar a Cristo. Muitas vezes as nossas escolhas pelo reino de Deus vai nos levar, por exemplo, a família não compreender, vai levar os amigos a se afastar, enfim, muitas coisas acontecem quando nós assumimos ali a mão no arado. Existe também um caminho falso. O caminho verdadeiro é aquele que leva à vida eterna, porque ele vai em direção a Cristo. O caminho falso leva à morte, leva a odiar a cruz, leva a amar as coisas deste mundo, leva a cegueira espiritual. Tem uma fala, inclusive, do personagem evangelista no livro, que diz que o caminho falso é onde muitos perecem. Então, é aquela situação que a pessoa acha que ela é um cristão, ela está convicta de que ela está ligada ao reino de Deus, mas não está seguindo a Cristo, não está seguindo os seus passos, não está trazendo o evangelho para a sua vida, e por causa disso, ela está no caminho falso. E no caminho falso, ela é levada à condenação eterna, ela é levada à morte espiritual. Então, para a gente conseguir identificar as características, para saber qual é o caminho que leva à vida eterna e qual é o caminho que leva à condenação eterna, o próprio livro traz algumas características. E assim a gente consegue discernir, né, qual deles nós devemos seguir. Então, o livro fala que o caminho verdadeiro é reto, e isso está falando com relação a um caminho de justiça, a pessoa praticar atos de justiça, atos que nós aprendemos através da palavra de Deus. Está falando sobre nos despojar de mentira, nos despojar de ambição, nos despojar de vícios, de práticas que não são obras que exemplificam o reino de Deus. E sobre o caminho falso, o livro então vai nos mostrar que são caminhos tortos, porque eles não estão de acordo com a justiça de Deus. O caminho verdadeiro, ele é estreito, como eu disse para vocês, e o caminho falso, então ele é largo. O que significa um caminho estreito e um caminho largo? Olha, um caminho largo é muito mais fácil de passar. E muitas vezes ele é até muito mais agradável de passar, mas isso com relação à nossa carne, não com relação ao nosso espírito. Então, o caminho largo, ele significa quando você deixa a sua carne fazer aquilo que ela bem quer. Essa permissividade com relação às coisas carnais, ela vem daquele cristão que está no caminho largo. Então, essas aí são algumas das características que eu encontrei no livro. No livro também mostra o quanto é fácil um cristão se desviar ali, principalmente quando ele está no começo, quando ele é inexperiente. Então, bem no comecinho, o personagem cristão encontra o personagem que se chama Sabedoria do Mundo. E esse personagem Sabedoria do Mundo consegue convencer através de belas palavras, através daquilo que cristão queria ouvir, ele consegue convencer cristão a sair do caminho. O que isso nos indica é que quando nós decidimos então trilhar o caminho da verdade, nós precisamos tapar os ouvidos para o mundo,
nós precisamos dispensar qualquer conselho que venha do mundo. Sabe, é nesse momento que as pessoas recebem, por exemplo, uma proposta para um trabalho que não seja tão honesto, mas que dá uma rentabilidade muito alta, ou é nesse momento que uma pessoa que é casada recebe uma oferta de um relacionamento extraconjugal, enfim, é exatamente no momento que a pessoa começa a seguir a Cristo que vem aí tentações para tirar ela do caminho. Mas se a pessoa verdadeiramente decidiu no seu coração seguir a Cristo, então ele vai conseguir discernir qual é o caminho que leva à vida eterna e qual é o caminho que vai para a morte. O segundo desvio que acontece ali na história é quando o caminho começa a se tornar áspero e dolorido para os pés, e então o cristão começa a desejar um caminho mais fácil. Ah, esse aqui tá doendo muito. Olha, por ali tem um caminho que é melhor, que é mais fácil, né? Que não machuca tanto os pés. E aí, quando então ele sai do caminho estreito e vai para o caminho mais fácil, vai para o caminho mais largo, ele acaba se afundando na prisão do gigante do desespero. Bom, sobre essa parte em específico, muito interessante, eu já fiz um vídeo, está aqui no canal, está na playlist. Então, quem quiser saber a respeito dessa parte, é só continuar nessa playlist. Mas o fato é que, quando o cristão foi parar nessa prisão, foi muito difícil sair dessa emboscada maligna e ele se arrependeu amargamente por ter saído do caminho. O que eu posso dizer ainda é que a dúvida, o desespero, todas essas coisas fazem parte de um desvio do caminho da verdade, ok? Então eu vou ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa pequena análise e que sua vida tenha sido edificada. Eu gostaria de agradecer cada irmão que tem acompanhado esse canal, deixar aqui um abraço para cada um e gostaria de pedir que você deixasse o seu like, compartilhasse esse vídeo. De repente você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem. Encaminhe o vídeo para essa pessoa, então vamos edificar outras vidas, amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, amém.